Teixeira de Freitas é um município brasileiro do estado da Bahia. Localiza-se no extremo sul do estado, distante 800 km da capital. Sua população estimada em 2017 é de 161.690 habitantes, sendo a maior cidade da sua microrregião e a 10ª do estado. O município possui área territorial de 1.165.006 km², elevação de 109 metros e temperatura média anual de 25 graus centígrados. A cidade foi fundada no ano de 1985, desmembrando-se dos municípios de Alcobaça e Caravelas. Embora seja mais nova que os municípios vizinhos, Teixeira de Freitas consolidou-se como a principal cidade da região. A população do município se expande a uma taxa de 2,4 vezes maior que a Bahia e 1,6 maior que o Brasil, tendo aumentado 87% do seu número de habitantes nos últimos 25 anos. A cidade de Teixeira de Freitas recebeu o nome em homenagem ao baiano Mário Augusto Teixeira de Freitas, São Francisco do Conde, em 31 de março de 1890, Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1956, estatístico brasileiro, fundador do Instituto Nacional de Estatística, cujo nome foi mudado em 1938 para Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O governo achou por bem prestar-lhe homenagem póstuma, tendo o chefe das agências de estatística recebido ordens da direção central do IBGE, no sentido de propor junto aos prefeitos de cada município que fosse dado o nome de Teixeira de Freitas a um logradouro. Em 1957, o então chefe das agências de estatísticas de Alcobaça, Miguel Geraldo Farias Pires e Wagton Cabral Pereira, em cumprimento às determinações emanadas na inspetoria do IBGE, na Bahia, oficialmente solicitou da Prefeitura e Câmara de Alcobaça homenagem póstuma ao imortal baiano Teixeira de Freitas, dando-lhe o seu nome ao povoado de São José de Itanhém, o que foi bem aceito pelo Executivo e Legislativo de Alcobaça. A emancipação do município foi estabelecida pela Lei 4.452, de 9 de maio de 1985. A instalação se deu em 1º de janeiro de 1986, tendo a população da cidade aumentado enormemente desde então. A área do município é de 1.157,4 km². A história da cidade, embora recente, guarda aspectos pitorescos e valiosos que auxiliam a analisar a situação socioeconômica atual no município. Vários destes aspectos foram relatados por antigos moradores e, entre eles, o fato de que em 1965 a 1966 já existiam vários núcleos que, embora vizinhos, pertenciam a municípios diferentes. É o caso de Vila Vargas, Jerusalém, São Lourenço e do bairro rural Duque de Caxias, que pertencia ao município de Caravelas, Monte Castelo, bairro da Lagoa, onde está o Shopping Teixeira Mel Center, e Buraquinho pertenciam a Alcobaça. Teixeira de Freitas foi criado com o desmembramento de terras de Alcobaça e Caravelas. Mesmo se contar com qualquer infraestrutura, inclusive energia elétrica e vias de acesso razoáveis, esses núcleos atraíram contingentes migratórios consideráveis e, no ano de 1980, Teixeira de Freitas era um expressivo centro regional com mais de 60 mil habitantes, sem mesmo ser emancipado politicamente, enquanto cidades vizinhas centenárias fundadas nos séculos XV e XVI, como Caravelas, Alcobaça e Mucuri, permanecem até atualmente com uma população de poucas dezenas de milhares de habitantes. Na época da descoberta do Brasil, na região que corresponde ao atual extremo sul da Bahia, viviam povos de muitas etnias. A faixa costeira era ocupada pelos tupis, tupiniquins, e no interior viviam os pataxós, Baxacali, Botocudos, Puri, Camacã, entre outros. Os aspectos culturais diferenciavam esses povos, então, no fato de que os tupis viviam próximos ao litoral, possuíam uma grande homogeneidade cultural e linguística, apesar de estarem divididos em unidades políticas. Eram povos sedentários, se concentrando em aldeias com populações de 1.000 a 3.000 pessoas. Praticavam a agricultura do milho e mandioca, que eram os principais produtos. A alimentação era completada com a pesca, caça e coleta. Os grupos do interior, chamados de aimorés pelos tupis, eram linguística e culturalmente heterogêneos, costumavam organizar em pequenos bandos de algumas famílias, não ultrapassavam
passando 100 pessoas. Mudavam de local de morada a cada estação agrícola. A caça e a pesca eram mais importantes que a agricultura. Com a chegada dos portugueses foram alteradas as relações pessoais, de poder, de distribuição espacial, de sobrevivência coletiva, de reposição demográfica e principalmente as características culturais. Os colonizadores instalaram os núcleos de ocupação do território em caráter provisório, sendo os primeiros em Porto Seguro e Caravelas. Nesses núcleos eram construídos capelas, centros de administração, postos em todos os lugares para armazenamento de madeira e fortificações para proteger os portugueses dos ataques dos índios e até dos franceses e holandeses. Os índios tupis, que viviam próximos ao litoral, subjugados pelos portugueses com a ajuda da igreja e de ordens religiosas, sob o argumento de cristianizar estes povos. O contato com os colonizadores resultou no contágio de doenças como varíola, sarampo e gripes. Além disso, as ações de civilização destruíram a cultura e a identidade étnica dos tupis. Coube aos indígenas do interior oferecer resistência à dominação e organizar ataques aos povoados dos portugueses. Os confrontos entre índios e não índios se repetiram ao longo do tempo até o final do século XIX, motivados principalmente pela agroindústria açucareira e a necessidade de mão de obra. Como os escravos africanos tinham preços elevados, a solução era a captura e a escravização de indígenas. Um ofício assinado pelo subdelegado de polícia de Prado, meados do século XIX, mostra o costume de envolver índios mansos nas expedições e bandeiras para conquistar novos territórios ou capturar novos indígenas. No decorrer do século XVIII foram levados à condição de vila os seguintes povoados: Caravelas, 1700, Alcobaça, 1772, a margem do rio Itaém, Prado, 1765, Viçosa, 1768, a margem do rio Peruípe, município de Nova Viçosa, e São José de Porto Alegre, 1755 ou 1769, a margem do rio Mucuri, no atual município de Mucuri. Estas vilas foram criadas segundo a política de urbanização e povoamento da coroa portuguesa. Um fato a registrar é que por volta de 1830 se deslocaram levas de suíços e alemães para Mucuri e Nova Viçosa, onde se estabeleceram fazendas destinadas ao cultivo do café. A mão de obra utilizada era escrava. Em 1853, cerca de 90% do café exportado pelo Porto de Salvador era proveniente da colônia Leopoldina, atual município de Nova Viçosa. As dificuldades de povoamento de extremo sul da Bahia persistiram até o século XIX, com problemas na fixação dos pequenos grupos de imigrantes estrangeiros trazidos para a região com o objetivo de colonização. A migração subvencionada foi suspensa depois que mais de 50% dos imigrantes abandonaram a região em direção a Santos e ao Rio de Janeiro. As alegações dos estrangeiros eram dificuldades de alimentação, insalubridade, grande distância, dificuldades de comunicação ou temor dos nativos. As divisões territoriais e instalação de unidades político-administrativas foram ocorrendo desde o início do século XVIII, Caravelas, mas sobretudo no século XX, depois de 1950, demonstrando que a região extremo sul foi uma das últimas a se desenvolver em relação às demais no estado da Bahia. Até a década de 70, o vilarejo Teixeira de Freitas, perdido da Mata Atlântica que ainda restava no interior baiano, era apenas uma referência para os seus próprios e poucos moradores. A constituição do município é muito recente. Até há pouco tempo, 1986, o núcleo urbano possuía uma situação muito singular. A sua subordinação administrativa era dividida entre dois municípios. A vila de origem, a Teixeira de Freitas, se localizava exatamente na linha divisória entre os municípios de Alcobaça e Caravelas, de tal modo que algumas ruas estavam no município e outras no seu vizinho. Alcobaça, sede do município, que dispensava uma atenção um pouco maior ao povoado pela simplicidade de sua organização administrativa e pela pouca importância da vila de Teixeira de Freitas, não possuía nenhum mecanismo legal e constante para o acompanhamento e a fiscalização sobre o que e como se construía. Assim, o núcleo urbano ia se estendendo desorientado. A partir da década de 70, com a construção da BR-101 e no movimento que já havia se iniciado alguns anos antes
com pouca intensidade, a mata vai sendo derrubada e substituída por pastagens. Inicialmente, num processo mais lento, chegaram os criadores do interior baiano. Após a construção da rodovia, vieram principalmente os criadores mineiros e os madeireiros capixabas que, numa conjugação de interesses, intensificaram a tomada da mata. O núcleo então começa a ganhar força. A chegada das serrarias foi decisiva do grande aumento do movimento na já dinâmica região e reforçou a tendência de expansão de todo o comércio. O solo se mostrava adequado para a agricultura. A fase do milagre brasileiro promove a expansão do mercado consumidor no sul do país. As terras de Teixeira de Freitas passam a atrair imigrantes, agricultores e empresas cooperativas sedentos de produção e lucro rápido. O beneficiamento da madeira, a agricultura produtiva, o mercado comprador assegurado, o gado se produzindo nas pastagens e a rodovia abrindo as portas ao migrante ávido de oportunidades aceleram o crescimento do povoado, que estava ainda na dependência político-administrativa de Alcobaça e Caravelas. O clima de Teixeira de Freitas é considerado tropical, do tipo AM na classificação climática de Köppen-Geiger, com chuvas significativas na maioria dos meses e temperatura média anual de 24,3 graus centígrados. Agosto é o mês mais seco do ano, apresentando uma média de 58 milímetros, e novembro é o mês de maior precipitação, com uma média de 136 milímetros. O mês mais quente do ano é janeiro, com uma temperatura média de 26,2 graus centígrados, enquanto junho é o mais frio, apresentando uma temperatura média de 22 graus centígrados. A precipitação média anual é de 1.097 milímetros. Em 2016, a população do município foi contada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 159.813 habitantes. Porém, no censo de 2010, quando a cidade possuía 138.341 habitantes, foram levantados dados de que 68.077, 49,21% eram homens e 70.264, 50 a 79% eram mulheres. Ainda segundo o mesmo censo, 129.263 habitantes, 93,44% viviam na zona urbana e 9.078 6,56% na zona rural. Entre 2000 e 2010, a população de Teixeira de Freitas cresceu a uma taxa média anual de 2,56%, mais que o dobro da média do Brasil naquele período. O censo também apontou que a taxa de urbanização do município era de 93,44%. Da população total em 2010, 38.779 habitantes, 36.779 habitantes, 26,59% tinham menos de 15 anos de idade, 93.208 habitantes, 67,38% tinham de 15 a 64 anos e 8.354 pessoas, 6,04%, possuíam mais de 65 anos, sendo que a esperança de vida ao nascer era de 73 anos e a taxa de fecundidade total por mulher era de 2,1%. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDH-M, de Teixeira de Freitas, é considerado médio, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, no ano de 2010. Seu valor era de 0,685, sendo que o 14º maior entre os 417 municípios da Bahia e 2.309% maior entre os 5.565 municípios do Brasil. Considerando apenas a educação, o índice era de 0,588%, o índice da longevidade era 0,800 e o de renda era de 0,683%. Entre 1991 e 2010, a renda per capita média do teixeirense de 280,16 centavos, de R$ 280,16 para R$ 560,73, apresentando um aumento total de 100,15%, e significa que a renda média da população cresceu a uma taxa de 3,72% ao ano. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,
era de 15,92% em 2010. Já a população considerada extremamente pobre, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70, era de 6% no mesmo ano. O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social, era de 0,53%. O Produto Interno Bruto, PIB, de Teixeira de Freitas, em 2014, era de aproximadamente R$ 2 milhões. Do valor total do PIB teixeirense, no referido ano, 72,8 milhões adviu do setor primário, 226,7 milhões do setor secundário, 1,1 bilhão do setor terciário, 388 bilhões de administração pública e 197 bilhões foram arrecadados com impostos sobre produtos líquidos de subsídios. O PIB per capita era de 12,5 mil reais. Em 2010 havia 93.354 habitantes acima de 18 anos no município. Desta faixa etária, 65.236, cerca de 69,9%, eram economicamente ativos e estavam ocupados, enquanto outros 9.326, cerca de 10%, estavam desocupados. Os demais 18.792, 21%, foram considerados economicamente inativos. Das pessoas ocupadas, 22,75% trabalhavam no setor agropecuário, 2,82% na indústria extrativa, 6,45% na indústria de transformação, 8,80% no setor de construção, 1,6% nos setores de utilidade pública, 15,6% no comércio e 37,21% no setor de serviços. No ano de 2015, o município contava com 50 instituições pré-escolares, 76 do ensino fundamental e 12 do ensino médio. Ao total são 30.131 matrículas, com efetivo de 194 docentes na pré-escola, 930 no ensino fundamental e 337 no ensino médio. O Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, IDEB, entre as escolas públicas de Teixeira de Freitas era, no ano de 2013, de 4,4 nos anos iniciais e 3,5 nos anos finais. O município estava na 78ª posição entre os 417 municípios da Bahia, quando avaliados os alunos dos anos iniciais, e no 86º e na 86ª posição quando avaliado no IDEB dos anos finais. Ao nível nacional, Teixeira de Freitas estava na posição entre os 5.565 municípios quando avaliados os anos iniciais e quando avaliados os anos finais. O indicador de educação do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDH-M, de 2010 foi de 588, enquanto da Bahia do Brasil foram de 0,555 e 0,637, respectivamente. Em 1991, esse índice era de apenas 0,169, postando que o IDH-M, a educação do município, aumentou quase 3,5 vezes nesse período. Considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais de idade, 19,4% eram analfabetos, 44,84% tinham ensino fundamental completo, 32,11% possuíam ensino médio completo e 6,69% o superior completo. Teixeira de Freitas é referência da educação regional, oferecendo cursos de ensino técnico e superior para a população local e de cidades próximas. O município possui um campus do Instituto Federal Baiano, IF Baiano, o campus Paulo Freire da Universidade Federal do Sul da Bahia, é o FSB, o campus 10 da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, 2 campi da Faculdade do Sul da Bahia, FASB, um campus da Faculdade Pitágoras, além de outras instituições de ensino técnico e superior. A cidade de Teixeira de Freitas possui o aeroporto 9 de Maio, localizado a 8 km do centro da cidade, na rodovia BA-290. A área de influência do aeroporto abrange parte do leste de Minas Gerais, a região norte do Espírito Santo e parte do extremo sul da Bahia. A Azul Linhas Aéreas Brasileira é a única empresa comercial operando no município e oferece voos diários, exceto aos sábados, para o Aeroporto Internacional Tancredo
Tancredo Neves, Confins Belo Horizonte, onde o usuário pode fazer conexão para outros destinos. O aeroporto 9 de Maio está sob administração da Agerba e a sua pista possui 1.460 metros de comprimento, 30 metros de largura e 105 metros de elevação. Atualmente está em análise a inclusão de novos voos diretos com destino para Salvador e Vitória, Espírito Santo. No ano de 2014 também foi anunciado investimentos por parte do governo do estado da Bahia para ampliação das instalações. Essas obras elevarão o aeroporto a uma categoria de porte médio. Teixeira de Freitas é cruzada pelas rodovias BR-101 e BA-290, ficando a 64 km do litoral, 81 km da divisa entre Bahia e Espírito Santo e 84 km da divisa entre Bahia e Minas Gerais. A cidade se encontra na rota de grandes centros urbanos como Salvador, Bahia, Vitória, Espírito Santo e Belo Horizonte, Minas Gerais, além de praias requisitadas e cidades históricas como Porto Seguro, Bahia. Tudo isso somado ao fato de Teixeira de Freitas ser um importante polo regional, contribui para que o fluxo de viajantes pelo município seja elevado. O terminal rodoviário da cidade se situa na Avenida Paulo Souto, no bairro Jardim Planalto, a apenas 1 km da rodovia BR-101. É administrado pela empresa Sinarte e é um dos mais importantes do estado. São oferecidos destinos para os vários locais da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais, além de metrópoles de outros estados, principalmente das regiões Sudeste e Centro-Oeste. As viações Águia Branca, Rio Doce e Gontijo são algumas das empresas que operam no município. O trânsito de Teixeira de Freitas é controlado pelo Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. Devido ao pouco tempo de existência do município, seguido do rápido desenvolvimento urbano, Teixeira de Freitas ainda apresenta muitas vias sem pavimentação. Esse talvez seja o maior problema que o município enfrenta atualmente. Formam-se vários pontos de alagamento pela cidade quando chove, mas aos poucos esses problemas estão sendo sanados. O transporte coletivo do município é integrado, portanto aqueles que possuem o cartão de bilhetagem eletrônica podem efetuar o transbordo de ônibus no terminal urbano da cidade, que fica localizado no centro. A empresa encarregada do transporte público entre os bairros é a Aviação Santa Clara. Teixeira de Freitas também conta com serviço de táxi e mototáxi. No ano de 2015, a cidade contava com uma frota de 55.207 veículos, sendo 19.758 automóveis, 1.593 caminhões, 456 tratores, 5.767 caminhonetes, 692 caminhonetas, 127 micro-ônibus, 19.363 motocicletas, 5.649 motonetas, 388 ônibus, 193 utilitários e 2.221 veículos de outros tipos. Infelizmente, a Bahia é um dos estados mais inseguros do país. No último censo levantado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, com relação ao ano de 2015, Teixeira de Freitas foi considerada a 7ª cidade mais perigosa do país, tendo uma taxa de 88,18 homicídios para cada 100 mil habitantes. Segundo também o último censo Mapa da Violência, 22 municípios baianos estavam entre os 100 mais violentos do Brasil. Ao todo foram registrados 4.441 homicídios por arma de fogo no estado no ano de 2014. Ainda no mesmo censo, o município de Teixeira de Freitas registrou 80 assassinatos por arma de fogo, ficando com uma taxa de homicídio por 100 mil habitantes de 55,7%. Os índices da Bahia e do Brasil foram de 30,7% e 21,2% respectivamente. A cidade ocupa a 15ª posição entre os municípios mais violentos do estado e a 66% posição no país. Cidades com menos de 10 mil habitantes não fizeram parte da pesquisa. A situação em Teixeira de Freitas já é ruim, do estado é ainda pior. Dos 22 municípios mais violentos da Bahia, 9 pertencem a essa região. Teixeira de Freitas ocupa apenas a 8ª colocação entre os mais violentos, atrás de cidades como Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro e Onápolis. A Associação Atlética Teixeira de Freitas é o único clube de futebol profissional em atividade no município. A equipe foi fundada em 14 de janeiro de 1995. Depois de 15 anos inativo, o clube retornou ao futebol profissional em 2016, agora conhecido como
Portela. Na temporada atual, a equipe disputa o Campeonato Baiano Série B e a Copa Governador do Estado. A cidade abriga o estádio do futebol Tomatão, com capacidade para 2.493 torcedores. O estádio foi reinaugurado em 2013, após passar por reformas. No ano seguinte, recebeu partidos oficiais do Campeonato Baiano Série A, como sede do Serrano Esporte Clube. A equipe foi campeã da primeira fase do campeonato e se classificou para a Copa do Nordeste do ano seguinte. O estádio Tomatão também cedia partidas do Campeonato Baiano Intermunicipal de Futebol, considerado o maior torneio de futebol amador do Brasil. Assim como no futebol profissional da Bahia, o torneio organizado pela Federação Baiana de Futebol, FBF, o mandante dos jogos no estádio é o Teixeira de Freitas, equipe formada por uma seleção de jogadores de futebol da cidade. Outra competição popular no município é o Campeonato de Interbairros, formado por equipes de futebol representantes dos bairros e distritos de Teixeira de Freitas. As partidas são disputadas em campos de futebol amador.